sobre o dia 12 aqui em mim, no meu rosto, no dia 12, dia das crianças, disfarçadamente, o dia que eles falam da, entre aspas, do do Brasil para os religiosos. Na verdade, olha aqui, a continuação desse texto está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O que é a verdade? Na Bíblia, por favor, aqui meu dedo. Filme meu dedo, por favor. Isso, olha aqui. Nos quais o Deus deste século, ó, com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Volta para mim, por favor. Então, o que fez com que essas pessoas, há 500 anos que o Brasil foi descoberto, fiquem cegas? Primeiro, que foi... Está filmando eu torto. Aqui. Primeiro, que os portugueses eram religiosos. Eles vieram, implantaram, inculcaram, abriram a mente dos índios na marra e fizeram com que eles aceitassem esse ensinamento errôneo. Então, não ensinaram a Bíblia. Aliás, a Bíblia era lida em latim só pelo clero. Então, os leigos não tinham acesso à Bíblia. Hoje, todos têm acesso à Bíblia e, mesmo assim, uma boa parte da população brasileira, se não muitos milhões, mais de 50 milhões de brasileiros ou mais, são devotos dessa instituição religiosa que deturpou há mais de 500 anos quando chegou no Brasil. Bom, um outro versículo está em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha, diz assim, Efésios 1,13, diz, porque nenhuma... Opa, Efésios. Filma aí o meu rosto, por favor. Estou filmando a Bíblia. Mas eu estou mandando filmar meu rosto. Por favor. Isso. Agora no meu dedo aqui. Olha aqui. Meu dedo aqui, ó. Em Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Volta em mim, por favor. Romanos capítulo 10, Acabou. verso 9 e 10 diz assim. Olha aqui. A saber, com meu dedo aqui. Cansado. Meu dedo, por favor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E agora, por fim, nós vamos encerrar. O versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Aqui, ó, por favor, cinegrafista. Aquele que não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, volta para mim, por favor. Como que você vai saber da verdade se alguém não pregar-lhe a verdade? A verdade é que só há o Senhor Jesus, só há Ele. Ele quem morreu, não foi ela. Foi Ele que deu vida e vida com abundância. Ele morreu na cruz. Ele que morreu na cruz, não foi ela. Não foi, morreu. Foi Ele quem sofreu as chicotadas, não foi ela. Morreu no Calvário. No Calvário. Foi Ele quem ressuscitou, não foi ela. Foi Ele em que subiu e está sentado à direita de Deus, e não ela. É Ele que voltará para... Filma-me, por favor. É Ele quem voltará para resgatar. Não tem nada, não. Certo, quase acabando a bateria por isso. É Ele quem voltará ao dedo para tampar a câmera aqui. Ao dedo para tampar o microfone. Tem que ter regras aqui, ó. Segura assim, ó. É Ele quem voltará para nos buscar. É Ele quem vai arrebatar a sua igreja. Então, o versículo para encerrar está aqui em 1ª carta de Paulo a Timóteo. 2 versículos, na verdade. Primeiro. Cadê a carta de Paulo a Timóteo? Aqui um pouco antes de Hebreus. Timóteo fica aqui. 2ª carta de Paulo a Timóteo se diz assim. Ó.
Vamos ler três textos. Tá vendo aqui nós aqui? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o Espírito diz claramente que isso vai acontecer, e já acontece há 2000 anos, e cada vez está pior. As pessoas dão valor às fábulas. Tem muitas instituições religiosas dizendo-se evangélicas e dando aí sal grosso, sabonete ungido, corta no meu rosto, por favor, entre outras coisas, para que a pessoa volte às fábulas, volte à hipocrisia. E por falar em fábulas, é o outro texto que eu lerei, é em 2 Timóteo 4, que diz assim, de 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes aqui a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Verso 5 diz, olha aqui por favor a máquina. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, está chegando a hora, pessoal, de você abrir sua mente e se libertar desta religiosidade, desta incredulidade. E 1 Timóteo 2,5 diz, primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5. Que tá cansada. 1 Timóteo 2,5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em mim, por favor. Eu tô filmando a Bíblia. Jesus Cristo, o homem. O 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Saiu não? segura, por favor.